Salve, salve investidores, beleza? Tudo bem com vocês? O Lucas novamente aqui. Pessoal, nessas últimas semanas eu tenho recebido muitas mensagens e questionamento de alguns inscritos e até de pessoas em geral me perguntando se esse seria um bom momento para investir no fundo imobiliário GGRC11, já que ele está sendo negociado aqui, como vocês podem ver no gráfico, em suas mínimas dos últimos 5 anos. Será que seria uma boa oportunidade de comprar ele num preço bastante interessante? Ou será que seria uma cilada, já que um dos seus principais inquilinos é justamente as lojas americanas que está em recuperação judicial? É o que vamos tentar responder aqui no vídeo de hoje. Lembrando que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda deste ativo. Antes peço aí para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho de notificações. Peço seu apoio também aqui no canal, você deixando seu like e deixando aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse fundo. Será que vale a pena ou será que não vale a pena investir nele? Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, parentes e pessoas de modo geral, para que possamos ajudar elas a se conscientizar da necessidade de se investir para no futuro terem a sua independência financeira. Faça parte também do nosso grupo lá no Telegram. Eu vou deixar aqui na descrição o link de acesso. Então vamos lá, pessoal. O GGRC11, seu último fechamento de sexta-feira, foi aqui em R$ 100,01. Podemos ver que nos últimos 12 meses o seu preço variou entre os R$ 99,50 e os R$ 124,95. Então é notável que está realmente aqui próximo das suas mínimas dos últimos 12 meses. Mas como eu mencionei, não só dos últimos 12 meses, como dos últimos 5 anos. Eu coloquei aqui no gráfico dos últimos 5 anos, desde fevereiro lá de 2018 até fevereiro agora de 2023. Podemos ver que em outras duas ocasiões, ele chegou exatamente nessa faixa aqui de preço, próximo aos R$ 100. Foi aqui na crise de 2020, onde ele chegou a bater lá R$ 94, R$ 95. Depois aqui no mês de novembro de 2021, onde chegou a custar aqui R$ 99,59, justamente nessa faixa dos R$ 100. E agora novamente aqui, ele vem nessa faixa aqui dos R$ 100 novamente. Então podemos ver realmente que ele está sendo negociado assim nas suas mínimas dos últimos 5 anos. Ele está com o dividendo yield acumulado aqui de 11,28%. Essa foi a sua rentabilidade dos últimos 12 meses. E ele pagou R$ 11,28 por cada cota. Notamos também que ele está com uma desvalorização dos últimos 12 meses de 11%. E somente nesse mês de fevereiro ele já caiu 3,28%. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso o seu preço justo, é R$ 124,37. Mas como vimos lá em cima, ele está sendo negociado a R$ 100, então bem abaixo do que seria o seu preço justo. É exatamente isso que o P sobre VP está nos mostrando, que está de 0,80. Então atualmente o GGRC11 ele está com 20% de desconto. Lembrando que sempre que o fundo estiver com seu P sobre VP abaixo de 1, quer dizer que ele está sendo negociado com desconto proporcional ao valor que o P sobre VP estiver. E se ele estiver acima de 1, quer dizer que ele está custando mais caro, né? Proporcional ao valor que o P sobre VP ele também estiver. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 981 bilhões de reais, porém o mercado só está disposto a pagar nele no momento 789 milhões de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 26 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Isso corresponde a 2,75% do seu patrimônio atual. Ele conta aqui com um pouco mais de 102 mil cotistas. Tem uma liquidez média diária de 2 milhões de reais e tem participação no índice Infix de 0,82%. Seu último rendimento anunciado foi para esse mês de fevereiro, onde ele vai pagar aqui 95 centavos por cada cota. E no dia 8/2 que ele vai fazer esse pagamento. Tendo como referência aqui a cotação base de R$ 103,40, seu rendimento para esse mês vai corresponder a 0,91%. Aqui temos o histórico de pagamento de dividendos do GGRC11, podemos ver aqui desde 2019. Vindo aqui agora, pessoal, por último relatório gerencial do GGRC11. O último relatório que eu achei foi aqui referente ao mês de novembro de 2022, então já faz aí um pouquinho mais, mas vamos levar aqui em consideração alguns pontos principais. Primeiramente, aqui fala qual é o objetivo desse fundo. Ele diz o seguinte: tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais predominantemente no segmento industrial e logístico, com a finalidade de locação atípica ou venda, desde que atendam aos critérios e à política de investimento do fundo descritos no regulamento. Atualmente, o fundo possui 18 contratos de locação, totalizando mais de 370 mil metros de área bruta locável,
ou área construída, e 100% são contratos atípicos. Lembrando que contratos atípicos são contratos com duração maior, né? Geralmente aí com 3 anos para cima. Como eu havia mencionado, esse relatório aqui é do mês de novembro, então pegando só alguns pontos principais aqui, podemos ver que o fundo teve início lá em abril de 2017. Ele tem aqui uma taxa de administração e gestão de 1,10% ao ano. Ele já fez 4 emissões. O tempo médio dos seus contratos é de 6,38 anos e sua área total locável é de 370 mil metros quadrados. Um ponto a se levar em consideração aqui é essa informação que o gestor ele nos passa, né? Que o fundo não apresenta vacância física em seu portfólio. Lembrando que vacância física é aquela porcentagem dos seus imóveis que estão totalmente desocupados, né? Que não tem inquilino nenhum. Então isso nos mostra que no momento todos os seus espaços, os 370 mil metros quadrados, estão totalmente alugados. Outro ponto bastante importante, pessoal, de analisarmos aqui é a distribuição de resultado. No caso, quais são seus principais inquilinos que compõem a sua receita. Podemos ver que os dois principais aqui que se destacam são justamente as lojas americanas, que é responsável aqui por aproximadamente 20% da receita atual desse fundo, e também a Ambev, que é correspondente aqui a 19,14%. Lembrando que essa semana também saiu uma notícia negativa sobre essa empresa Ambev, onde fala também de uma possível fraude, né, assim como aconteceu com as lojas americanas. E podemos ver aqui que praticamente 40% do GG RC11 são justamente essas duas empresas, né, as principais responsáveis pela receita desse fundo. Então, realmente é algo que se preocupa, né, quando a gente vê essas notícias negativas, né? Lembrando que as lojas americanas já estão em recuperação judicial e geralmente recuperação judicial, a justiça ela é mais favorável àquela empresa, né, que está nesse processo de recuperação. E agora essa semana com essas novas notícias negativas aí sobre a Ambev, então com certeza isso contribuiu muito para a queda na cotação desse fundo GG RC11. Aqui podemos ver o número de cotistas, no caso a evolução, né, com respeito ao número de cotistas, o aumento mês após mês, tendo como referência aqui entre junho de 2022 e novembro de 2022. Também podemos ver os estados na onde tem a maior composição de cotistas desse fundo, né? Se destaca aqui São Paulo, na onde tem 37%, Rio de Janeiro com 10% e Minas com 9,5%. Então, geralmente os cotistas do GG RC11 estão localizados aqui no sul e sudeste do país. Aqui ele nos mostra qual o cronograma de reajuste dos aluguéis. Podemos ver que seus contratos são reajustados geralmente aqui no mês de setembro, corresponde a 20,5% dos seus contratos, no mês de dezembro, que corresponde a 18% dos seus contratos, e no mês de janeiro, que corresponde aqui a aproximadamente também 18% dos seus contratos. Então podemos ver que na maior parte do tempo, seus contratos são reajustados nesses meses, setembro, dezembro e janeiro. Aqui podemos ver o ramo de atividade dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui o setor comercial e de varejo com 22,94% e o setor de metalúrgica e siderurgia com 22,38%. Também aqui podemos ver o índice de reajuste, no caso a quais indexadores os seus aluguéis são reajustados. Em 93,53% dos contratos é usado o IPCA, em 4,33% dos contratos é usado o INPC e em 2,14% dos contratos é usado o IGPM. E aqui podemos ver o vencimento dos contratos atuais do GG RC11. Podemos ver aqui que 29% deles vence em 2025, 21% vence em 2027, 13% em 2028 e 38% vence de 2030 para cima. Então podemos ver aqui que a maior parte são contratos realmente um pouco mais longos, né? E aqui no final do relatório ele fala mais um pouquinho sobre cada ativo imobiliário. Aqui podemos ver qual a empresa que aluga, a localização desse imóvel, o tamanho dele, o valor do aluguel mensal, o vencimento dos contratos. Então podemos ter assim uma noção dos seus imóveis atuais. Então com paciência e com um pouquinho de tempo vocês podem aqui conferir um por um e ter assim uma maior noção de cada ativo. Então pessoal, esse é o fundo GG RC11, realmente um fundo bastante interessante, um fundo aí que tem muitos imóveis, tanto para o setor logístico, né, de galpões logísticos, como para os setores industriais. É um fundo que está com desconto aí de aproximadamente 20%, tem uma boa liquidez média diária, tem um bom número de cotistas e está sendo negociado nas suas mínimas históricas, né, dos últimos 5 anos. Porém, o que tem de negativo é justamente que suas principais inquilinas são a Lojas Americanas, que está em recuperação judicial,
judicial, então fica muito incerto o que vai acontecer com ela no futuro, se ela vai realmente se recuperar ou se ela vai quebrar de vez. E tem também a empresa Ambev, que essa semana saiu a notícia aí de uma possível fraude também, né? Assim como aconteceu com as lojas americanas. Então, é uma notícia realmente negativa e isso podemos ver visivelmente que influenciou bastante na queda da cotação desse fundo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, bons investimentos a todos e um grande abraço.